O culto está sendo realizado no Cenáculo Jesus, Comunidade Cristã Ecumênica Espírita de Barueri, São Paulo. Compartilhe os vídeos da Estel nas redes sociais. Se desejar, prepare a água para o momento da comunhão, apresentando o altar. Na presidência com o palho vermelho, a nossa irmã Raimunda Lima. Eu, pesquisadora Esther, na secretaria com o palho amarelo. Na zeladoria com o palho azul, a nossa irmã mentora Dicilene. Na comunhão com o palho branco, nosso irmão pesquisador José Nogueira. Avisos. A carta teológica pode ser consultada e copiada no site da igreja www.igrejaestel.org.br para acompanhar os cultos e realização do Evangelho no Lar, estudos ou para a fundação de comunidade. Graças a Deus e aos irmãos que vêm nos assistindo e compartilhando os vídeos da Estel, já estamos no número 627. Passo a palavra para a direção. Boa noite, igreja presente. Elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento por mais essa oportunidade, dessa bênção de dirigir o culto de hoje. Pai amado, abençoa cada um de nós aqui presente. Dê-me sabedoria, firmeza, para dirigir este culto de louvor e agradecimento a Ti, Pai. E com a prece que o Seu Filho amado Jesus e céu, Igreja Cristã Espírita Universal, obra religiosa ecumênica, Carta Teológica Cristã Ecumênica Espírita Universal, culto de louvor e adoração a Deus, reunião de renovação espiritual, ata de culto público. A Igreja Céu é também um ramo da Jerusalém espiritual, a Igreja Universal e Invisível de Cristo. A sua finalidade é a evangelização do homem espírito. Início do culto. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Primeiro, a prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus é da minha responsabilidade. Pai amado, aqui estamos Pai amado, aqui estamos no seu altar, para mais um culto de louvor e adoração a Ti, Pai. Abençoe a cada um de nós aqui presente, dando instrução do verdadeiro culto de louvor a Ti. E que assim sendo, Pai Celestial, neste domingo de amor, como todos os domingos, dizendo para Ti, ó Deus, como é maravilhoso estar na sua presença, reunidos em um só pensamento. E para dar início a este culto, oramos junto à prece que o seu Filho amado Jesus, quando esteve aqui, deixou em forma de uma prece para toda a humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje,
Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Senhor. No item 3, palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual, antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Deus, potente Criador, nosso Pai Celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo, confundador deste planeta, nosso irmão, mestre e Senhor, para que através dele e da manifestação do Espírito Verdade pudéssemos recordar, conhecer e praticar a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra com humildade queremos ouvir. No item 4, convido nosso irmão Léo, pesquisador da igreja. Boa noite a todos. Item 4. Mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas e criações de Deus, e sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra, anunciada por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e outros discípulos do Evangelho Eterno, verdadeiros emissários do bem, reencarnados e desencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e, assimilada integralmente, nos conduza à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste e augusto amor. Mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, acolhamos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos e proclamada pela Estel, esta nova Jerusalém descida dos céus. A mensagem é através do ocupante da Câmara do Preceptor. A leitura e os comentários são da responsabilidade da nossa irmã mentora de Silene, que trará o tema O Progresso e o Espiritismo. Ouviremos: Deus, Senhor da Justiça e da Paz, dai-nos vossas bênçãos. Caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais que nos reservaste. Felizes, acolhamos os novos céus, esta nova terra, nossa eterna Israel. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Como disse nossa irmã, nosso tema é o progresso e o espiritismo. Para quem tem a memória boa, deve se lembrar que eu já fiz esta pregação. E aí eu quero começar a minha pregação com um testemunho. Eu acredito que isso não aconteça só comigo, mas com todos os pregadores aqui da igreja. A gente tenta buscar, se esforça para buscar inspiração em Deus. E não fazermos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E quantas vezes a gente tenta trazer um tema, só que a gente não consegue desenvolver aquele tema. E aí
nos sugerido outro, e aí, como se num passe de mágica, tudo fica muito claro para a gente do que a gente tem que falar, das ideias que a gente tem que conversar aqui. E não foi diferente comigo. Ontem, eu pedi a Deus, né, que me intuísse, que me envolvesse, para que eu tivesse um direcionamento de qual tema eu deveria trazer. E aí, no culto de ontem, né, pode ser que quem esteja me ouvindo não acredite, mas é um testemunho. E aí, no culto de ontem, vinham as palavras Jesus, Espiritismo. Tá bom, já tem meio caminho andado, é por aí que eu tenho que ir. E aí, hoje pela manhã, o progresso. Aí eu falei, mas o progresso, Espiritismo? Aí eu falei, mas eu já trouxe, eu já falei, já fiz uma pregação sobre esse tema. E aí foi muito claro na minha cabeça a frase, aprendemos por repetição. Então, não adianta eu querer tentar aqui trazer outro tema se a gente segue, né? Se a gente pede a intuição e ela vem e a gente não dá ouvidos, então acho que a gente não está fazendo a coisa certa, né? Então, por isso, a gente vai conversar de novo, né, sobre esse tema, o progresso e o espiritismo, tá? E aí, como veio essa frase, aprendemos por repetição, e foi muito enfática, sabe, assim, com ponto de exclamação e tudo, aí eu fui buscar, né, e o que eu descobri? Que a nossa mente, ela aprende através de 5 etapas. A compreensão é a primeira. Então, é o ponto de partida para nós aprendermos qualquer coisa. É como se na nossa mente se formasse uma ideia. Quando a gente compreende, forma-se uma ideia na nossa mente. Tá? Depois vem a retenção. Envolve a memorização. Ou seja, aquilo que foi transmitido para você, você precisa guardar numa gavetinha lá no seu cérebro e ficar registrado aquilo, certo? Então, compreensão, retenção, depois vem a prática, ou seja, aplicar aquele aprendizado no nosso dia a dia. Ou seja, eu aprendi, eu tenho que praticar, eu tenho que colocar em prática no meu dia a dia o aprendizado que eu recebi. Depois vem a disseminação, ou seja, aquilo que eu já compreendi, já formou uma ideia na minha cabeça, eu já retive aquilo, tá realmente assimilado, eu já estou praticando, aí eu vou disseminar, ou seja, eu vou compartilhar, eu vou semear o que foi aprendido, eu vou dividir com outra pessoa, certo? E por último, a criação, ou seja, utilizar o conhecimento para, a partir daquilo, eu criar algo novo, certo? Então eu fiquei pensando, será que com a minha primeira pregação nós compreendemos, retemos? Será que isso aconteceu? Ou será que a gente só compreendeu? E aí agora precisa reafirmar para poder as outras fases, né, do aprendizado aconteçam. Então, é tudo pela vontade de Deus, né? Então, desde uma simples fórmula, né? Então, vamos voltar lá na criação. O que seria essa criação? Então, por exemplo, a gente sabe que tem aquelas crianças subdesnutridas que uma pequena fórmula já traz para ela nutrientes suficientes, como se ela estivesse recebendo uma alimentação completa, né? Os cientistas já desenvolveram essa fórmula, né? Vocês já devem ter visto na televisão até propaganda de ONGs, né? Que vendem, né, entre aspas, aquela fórmula para crianças subdesnutrida que não tem acesso a uma alimentação completa, com café da manhã, almoço, janta, com carne, proteína, tudo. Então, comendo aquela forma, ela ganha tudo que ela precisa. Então, a criação, né, utilizar o conhecimento para criar algo novo, vai desde uma criação de uma simples fórmula, como essa, até, no caso de Jesus,
ser o co-criador de algo tão grandioso como o nosso planeta Terra. Então a gente sabe que nós somos agentes de Deus, certo? Deus age com a gente e em nós para sermos esses agentes. Então se nós realmente retermos, né, o conhecimento, né, a informação, disseminarmos e chegarmos ao ponto de criar, nós vamos desde uma simples fórmula que salva muita gente, até a criação de um planeta maravilhoso como esse. Então nós sabemos que Jesus, sendo o governador do planeta Terra, ele foi co-criador do nosso planeta. Por isso que ele domina tudo e mais um pouco de todo o que acontece, né, no nosso planeta. Então vai chegar uma hora em que nós vamos passar para o nível da criação a ponto de chegar ao ponto de cocriar, assim como Jesus, certo? Então, o quanto é importante que essa instrução, ela passe, né, por essas etapas e chegue, né, um dia a nos tornarmos aí verdadeiros co-criadores, né, da ação de Deus, né, para que Ele nos utilize, né, nos use com todo o nosso potencial. Só que para isso a gente precisa ir por etapa, né? Assim como o conhecimento precisa ir passando por etapas, tá certo? Então, para que a aprendizagem aconteça de fato, é preciso nós compreendermos, retermos, praticarmos, disseminarmos e criarmos, certo? Então, sendo assim, nós vamos repetir a nossa pregação que já recebemos em outro momento, para nós retermos, né? Para nós podermos praticar, para nós disseminarmos e no futuro nós podermos criar o bem, tá certo? Então vamos lá. A criação divina, nós sabemos, né? Ela passa pelo caminho do progresso. Basta nós olharmos tudo à nossa volta que a gente vai ver que nada sai de um estágio e pula para outro. É necessário que haja um progresso, né? A nossa própria formação biológica, né? Não vamos nem colocar a espiritual, mas vamos colocar a biológica, que está mais próximo do nosso entendimento. Esses dias mesmo eu estava conversando com o Pedro, né? Como é que pode, né? Uma coisa tão extraordinária, né? 2 célulazinhas, depois vai se desenvolvendo, se juntam, né? E depois vai se desenvolvendo até formar um corpo como o nosso, cheio de segredos, cheio de maravilhas, que faz com que a gente enxergue, ouça, fale, ande, sinta, pense, tudo, através daquelas 2 célulazinhas. Não é incrível isso? Pois é. Então, para que tudo isso chegue, né, à sua conclusão, teve um processo. Então, precisou primeiro as 2 célulazinhas se juntarem, se multiplicarem, e aí se formando este corpo que nós conhecemos, e aí ele chega na sua plenitude, né, de transbordar aí todas as suas potencialidades. Então, se a gente for ver, tudo passa por este processo da lei do progresso. Nós sabemos que o progresso é uma lei, certo? E nós, espiritualmente falando, também passamos por esse progresso, né? Por esse processo de progresso. Nós somos criados simples e sem sabedoria. Para quê? Para alcançarmos o patamar que Jesus alcançou. Isso exige um processo, e um processo longo, certo? Então, por que será que Deus nos criou simples e sem sabedoria e quer que a gente chegue no mesmo patamar de Jesus? Porque Ele quer que a gente percorra esse percurso. Nós temos um caminho para percorrer, e percorrendo esse caminho, tudo nos leva a progredir, a melhorar, a crescer, a evoluir, certo? Então, através do nosso esforço, sempre através do nosso esforço, lógico,
a gente vai tentando aprender, conhecer, compreender, reter, né? Para que a gente possa expandir a nossa consciência o máximo possível. Porque através da nossa consciência é que nós vamos descobrir tudo o que importa. Primeira coisa, quem nós somos. Se a nossa consciência ela não se abre para o conhecimento, ela não se expande, você nunca vai descobrir quem você é. É através da nossa consciência que nós vamos descobrir quem nós somos, o que precisamos fazer, o que Deus espera de nós, o que a sociedade espera de nós, o que eu mesmo espero de mim, né? Porque eu também tenho, né, as minhas aspirações de mim mesmo. Eu espero algo de mim, não é? Então, se eu não tenho essa consciência, como que eu vou alcançar tudo isso? Então, através da nossa consciência, a gente vai se descobrindo e descobrindo o que nós precisamos fazer, certo? E aí vem aquelas perguntas necessárias que, infelizmente, muita gente procura se esconder delas, procura evitá-las, mas elas são necessárias. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Por que nós fomos criados? Quem nos criou? Por que Ele nos criou? Né? Então, quantos espíritos vêm para a Terra, reencarnam, trabalham, comem, bebem e não têm a coragem de se perguntar quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Quem me criou? O que esse ser quer de mim? Quantos? Milhões e trilhões de espíritos passam a vida inteira sem se questionar sobre essas questões que são imprescindíveis para o nosso desenvolvimento. Então, Deus não nos criou para nós ficarmos alheios a tudo isso. Aquela história de que isso é coisa de Deus, isso é mistério de Deus, isso já passou, né, gente? Isso não pode mais fazer parte do nosso dia a dia. Deus nos deu inteligência para nós descobrirmos tudo que nos rodeia e principalmente quem nós somos. Porque é a partir daí que eu vou realmente trabalhar favorecendo o bem e a verdade. Porque enquanto eu não descobrir quem eu sou, eu vou ficar, como diz Jesus, uma folha ao vento, né? E infelizmente o mal, ele não descansa, né? Se ele vê que você está por aí meio alheio, ele já te captura e faz uso de você, né? Então por isso a gente precisa se posicionar na vida. Eu estou a serviço de quem? Do bem ou do mal? Né? É imprescindível isso. E se nós não fomos criados, né, para ficarmos alheios, fomos criados para quê então? Para adquirir sabedoria, moralidade, assim como diz na nossa carta teológica. E assim nós podermos ser realmente esses agentes de Deus, né? E para comprovarmos esta teoria, basta a gente olhar para trás, né? Se nós observarmos aí, nós, moralmente falando, saímos da lei mosaica, onde nos dizíamos que poderíamos agir através do olho por olho, dente por dente, né? E era normal, era aceitável. E aí evoluímos e vem quem? Jesus. Transformar este mandamento de olho por olho e dente por dente na lei do amor, do perdão e da caridade. Ou seja, evoluir. Sair daquele estágio e ir para outro, né? Porque é isso que nós precisamos fazer. E através desta afirmação de Jesus, que nós deveríamos aprender a amar, a perdoar, e somente através da caridade nós chegaríamos à presença de Deus, ele sabia que esses ensinamentos ainda não eram suficientes e totais para a gente chegar à nossa reta final. E aí, na sua sabedoria e na sua bondade, o que ele faz? Ele promete, né, enviar um Consolador prometido para que tudo aquilo que ele disse fosse relembrado por ele, mais bem explicado e que avançaria ainda mais. E Deus assim o fez, trazendo o quê? O Espiritismo para nos esclarecer todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né?
E aí é interessante a gente lembrar que no Livro dos Espíritos, na questão 798, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou ficará circunscrito a algumas pessoas? E aí essa pergunta ela vem de encontro a alguns questionamentos que, infelizmente, a gente tem ouvido nos últimos dias, né? Onde se falou que o Espiritismo é uma desgraça, que o Espiritismo é a derrocada final da humanidade, que coitado daquele que seguiu o Espiritismo, enfim, essas afirmações que infelizmente nos entristecem muito. E aí então vamos ver o que os Espíritos, com todas as suas autoridades, disseram a Allan Kardec. Então vou repetir a pergunta, o Espiritismo se tornará uma crença comum, ou seja, chegará a todo mundo, ou ficará circunscrito a algumas pessoas, a alguns poucos que insistem nisso? Vamos ver. Certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos, ou seja, é uma lei natural, não tem como você ir contra, ou você aceite ou você não aceite, ele está acontecendo e vai continuar progredindo. Assim como existe um processo, existe também esse processo para o Espiritismo se estabelecer, e ele está se estabelecendo, querendo ou não, né? Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção. Ou seja, muitos têm até aquela ideia de que o Espiritismo tem sim alguma coisa de verdade, em alguns momentos ele explica alguma coisa, mas os interesses materiais não permitem que aquelas ideias continuem florescendo e ganhem, né, mais espaço. Então, os interesses materiais querem o quê? Que a matéria ganhe e não o espírito, né? Porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Ou seja, não adianta, esse processo vai continuar. O Espiritismo vai se afirmar e vai ser, com certeza, a religião predominante. Por quê? Porque ela vem de Deus, é uma lei natural, é a continuação dos ensinamentos de Jesus. Então não há quem, por mais ambicioso que ele pense, que vá poder ir contra essa corrente. Ela já está se estabelecendo. E é por isso, talvez, que as pessoas, sentindo essa força que ele está se emanando, se enraizando aí, é que as pessoas desesperadas começam a fazer comentários como esses que a gente tem ouvido ultimamente, né? Infelizmente, esses comentários vão cair por terra. E aí tem um comentário de Allan Kardec. As ideias só se transformam com o tempo. Olha só a lei do progresso ali. E não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda havia deixado traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. O mesmo acontecerá com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fenômeno de incredulidade, que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque o cristianismo tinha que
Desculpa, por quê? Porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então, gente, o espiritismo, ele veio para organizar as ideias, para trazer a instrução e para tirar o véu, né? Para que a verdade apareça com toda a sua clareza. Então, esse é o papel do espiritismo, certo? Mas a lei do progresso continua, né? Continua porque nós sabemos que nós vamos evoluir ainda eternamente, certo? Principalmente nós que estamos aqui neste planeta, neste grau de evolução, temos um caminho muito longo para percorrer, certo? E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, abençoa a humanidade trazendo a Igreja Céu, para que essa escola, né, que ela tem a função de ser, ela venha e ensine o espírito a se conhecer, a conhecer aquilo que o cerca, de onde ele veio, para onde ele vai, qual a sua tarefa aqui, neste momento e em outros momentos também. Então, tudo isso, todas essas dúvidas, se nós tivermos aquela vontade, e eu tenho certeza que é a vontade da grande maioria, mesmo que tente, né, diminuir, abafar, esconder, mas lá no íntimo, todos nós queremos saber todas essas questões, queremos a resposta para tudo isso. E é assim que nós vamos descobrir, através da escola do Espiritismo. E é isso que a escola, que a ICEL se propõe, fazer com que o espírito seja alfabetizado nas leis de Deus, certo? Nas verdadeiras leis de Deus, sem misticismo, sem dogmas, sem ilusões, mas de uma maneira clara, de uma maneira tranquila e de uma maneira onde não haja dúvidas, certo? Então, a Igreja Céu, ela vem fazer com que a gente entenda o que realmente importa. O que importa realmente? É eu, Espírito, e não essa matéria. Ela nos ensina a deixarmos de lado, né, os dogmas e valorizarmos as coisas santas, que é o Evangelho de Jesus. Então, hoje a gente vê atitudes de pura ilusão, a gente vê atitudes sem nenhum fundamento. E o que realmente importa, que é a prática do Evangelho de Jesus, a gente pouco vê. Então, Jesus, ele se esforçou tanto para trazer o seu Evangelho, para que a gente possa realmente conhecer e praticar. Não adianta a gente ficar falando da boca para fora tudo que Jesus disse, porque isso não vai mudar absolutamente nada. É através da nossa prática, né? É retendo o conhecimento, colocando em prática e através, como nos ensinou Jesus, do nosso eu praticando, mostrando para os outros o nosso exemplo, a nossa atitude, é que eu vou poder então fazer a disseminação de tudo isso. Porque Jesus, ele tinha toda a autoridade para falar. Por quê? Porque ele praticava. Antes de falar, ele já praticava. E é assim que nós temos que agir, colocando o nosso exemplo em primeiro lugar e depois semeando, né? Como Jesus nos ensinou. Aprendermos, né, a valorizar o que realmente importa, que é o culto a Deus. Não adianta, por exemplo, eu me dizer espírita e não prestar culto a Deus, né? Não adianta nos dizermos espíritas e sairmos aí endeusando espíritos como Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Chico Xavier, porque não é isso que Jesus nos ensinou. Somente a Deus nós devemos prestar culto, a ninguém mais. Então, infelizmente, nós vemos pessoas colocando Chico Xavier acima de Deus, acima de Jesus. Não podemos fazer isso. Chico Xavier é um espírito como qualquer um outro de nós, que fez sim muito, que trabalhou sim muito, mas que não está acima do nosso Mestre Jesus. E aí a gente ouve se falar mais de Chico Xavier do que de Jesus.
Será que isso está certo? Ouvimos falar mais de Bezerra de Menezes do que de Deus. Será que isso está certo? Isso não é a atitude de um espírita correto. Então, somente a Deus nós devemos prestar culto, assim como nos ensinou Jesus, né? E é o que nós fazemos aqui na Igreja de Céu. Nós prestamos culto a Deus e somente a Ele. Somos muito agradecidos, né, a toda a colaboração desses espíritos que auxiliam na disseminação, né, da doutrina, mas parou por aí, né? Eles auxiliaram, mas a Deus somente nós devemos prestar culto, certo? Então é importante nós separarmos isso, porque senão a gente cai no mesmo erro, e não é isso que a gente quer, né? Aqui na Igreja de Céu nós aprendemos a valorizar o que realmente importa, e infelizmente isso causa até uma confusão em alguns irmãos nossos, porque dizem que a Igreja de Céu é uma bagunça, por nós termos a Santa Ceia. Ora, não foi Jesus mesmo que pediu para que a gente repetisse a sua atitude em memória dele? Então, neste momento, nós estamos em comunhão com Deus e com nossos irmãos Jesus e com os nossos irmãos de caminho, através da comunhão. Então, não é uma bagunça. Bagunça é ainda a cabeça de quem pensa, né, errado, de quem ainda não expandiu a sua consciência para realmente compreender o que é que Jesus diz, o que é que Jesus ensinou. Então, meus irmãos, a lei do progresso, ela está para nós, não temos como ir contra, e para provar isso, na questão 781, tem uma questão que fala exatamente, diz assim, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Resposta, não, mas tem às vezes o de embaraçá-lo. Questão 781A. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Resposta, pobres seres que Deus castigará serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Esse é o futuro de irmãos que insistem em permanecer na ignorância. Então, aceitemos a lei do progresso, aceitemos o Espiritismo como o cristianismo redivivo, edificado, né? E, portanto, sim, uma religião. Né? Aceitemos que a Igreja de Céu é uma obra santa e não simplesmente uma invenção do homem. Para quê? Para que o progresso nos impulsione e não nos arraste, né, a nosso contragosto, certo? Então, meus irmãos, acreditemos na lei de Deus, louvemos somente a Ele e sigamos, né, com a nossa consciência se expandindo cada vez mais. Paz com Jesus. Obrigada, irmã, que Deus te abençoe e te ilumine por uma mensagem tão rica como essa. Indo agora para o item 13, momento da higienização coletiva, imposição de mãos. Irmãos, neste momento de amor e luz, de pão e esperança, preparemos-nos para receber em nosso benefício sob a forma de energias magnéticas, mais bênção de Deus por meio de Jesus Cristo e de seus celestes enviados. Essa tarefa está sob a responsabilidade da nossa irmã presbítera Ivone. Ó Deus, neste como em todos os momentos de nossas vidas, se realize e se cumpra a vossa soberana vontade. Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos
aceitar e seguir a Jesus, vosso Cristo, e ao Espírito Santo, confirmando-nos no batismo e na fé, para o serviço do teu reino. Que vosso Sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado. Item 14, Comunhão Cristã Ecumênica Espírita, momento das vibrações. Irmãos, Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando o vinho do cálice e havendo dado graças, tomando o pão e havendo dado graças, repartiu-os e deu-lhes, dizendo: Fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo e em atendimento ao pedido do nosso amado irmão e mestre, nós, cristãos espíritas ecumênicos, no ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamentos, relembrando aquela reunião de amor naquele cenáculo humilde, doemos agora todos os nossos irmãos, reencarnados, desencarnados e demais criaturas e criações de Deus, o que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir, auxiliando de boa vontade a pessoa da nossa irmã diaconisa Zenilde, responsável pela direção desta espiritual tarefa. Item 15, distribuição do pão e da água, livro das vibrações. Está sob a responsabilidade do nosso irmão pesquisador José Nogueira. Público em completo silêncio, pensamentos enobrecidos e sintonizados na atividade. O altar é responsável pela imposição de mãos. Amados irmãos, nos dado essa oportunidade de aqui estarmos, cada um com suas condições, elevemos nossos pensamentos. Façamos um esforço para nos conectar com essa sintonia de amor que já vem sendo trabalhada nesse solo sagrado, que é a nossa Igreja e Céu. Vamos nesse momento, junto a Jesus, nosso Mestre Maior, relembrando os seus atos de amor, relembrando o quanto é bom servir ao nosso Pai Criador, higienizar nossos pensamentos, levando-se em consideração nossas condições materiais, aonde o nosso corpo, a nossa carne que está aqui nessa reencarnação, neste planeta, a rumo da regeneração, tendo a clareza de que a carne é um instrumento para que possamos melhor seguirmos essa lei do progresso, como nos foi ensinado no dia de hoje. E com gratidão, com alegria, por termos sido criados espíritos imortais, espíritos que caminharão lado a lado no amor, no progresso, que por mais que cada um de nós ainda reneguemos a nossa condição de filhos de Deus, já sabemos que o nosso destino é ir a esse reencontro com o nosso Pai Criador. Façamos por bem e por amor, e não pela dor, praticando os ensinos, fazendo com que o nosso amor lave o nosso corpo material e que o nosso espírito possa transcender, que o nosso espírito possa se iluminar e iluminar os nossos caminhos.
vamos desconsiderar essas nossas dores passageiras, tendo elas como aliadas para o ensino de melhores espíritos, de melhores filhos de Deus. Possamos também exercitar essa lei do amor, partindo dos nossos pensamentos, as melhores vibrações, contando com a ajuda dos missionários de luz, contando com o auxílio que a providência nos manda a todo momento. Nos amemos, nos instruamos e nos unamos para um planeta melhor, para uma vida a partir de agora, a partir desse instante, aonde eu possa me arrepender das minhas ações erradas do dia anterior, seguindo os processos como nos foi ensinado, mudando pelo pensamento e pela ação os nossos hábitos. E com gratidão, Pai amado, com amor, querido irmão Jesus, e todos esses espíritos abnegados que se fazem presentes em nossa Igreja e Céu e em nossas vidas, prossigamos, continuemos com essa lei do amor, cada um em sua individualidade, se fortalecendo, podendo ter a certeza de que Jesus e que nosso Pai, que nos ama incondicionalmente, nos abençoa a cada instante. Graças a Deus. Imbuídos deste amor verdadeiro do Evangelho de Jesus Cristo, chegou o grande momento. Quantos livramentos Deus nos proporcionou hoje, quantas bênçãos para estarmos aqui reunidos neste solo sagrado. E nós continuamos te pedindo, Senhor, sabedoria para, ao entrar neste portal de luz, nós possamos aprendermos o Teu Evangelho. Pai amado, e neste momento, ensina cada um dos Teus filhos a expandir o que tem de melhor. E todos nós, filhos de Deus, quando deixa expandir o amor, a alegria, a paz, porque sabemos, a paz começa por mim, a paz começa por você, e juntos, unidos nesta paz e neste Evangelho de Jesus Cristo, nós iremos caminhando sempre lado a lado, sempre ombro a ombro com o Evangelho de Jesus Cristo, que é o nosso irmão, mestre, Senhor. E assim, vocês que estão nos seus lares neste momento, acompanhando este culto, expanda para os seus filhos o que há de melhor, para os seus netos, para os seus amigos e para os seus inimigos. Porque quando estamos imbuídos deste amor verdadeiro, é mais fácil o trabalho espiritual juntamente com os nossos inimigos. Ó Pai, ó poder, ó bondade, dai aos teus filhos neste momento esse silêncio que nos envolve, essa paz que purifica o nosso espírito. Pai, rogamos com todo o nosso amor, com toda a nossa fé, que entre nos lares dos teus filhos que estão doentes do corpo e da alma, fazendo tantas barbaridades, meu Deus. Perdão, Senhor, para aquele que vos não conhece. Juntos, com toda essa falange consoladora, nós iremos trabalhando em prol de todos os nossos irmãos.
aqueles que estão doentes em seus lares, com depressão, no mundo das dívidas, no mundo dos vícios mais diversos, Senhor. Cremos e sabemos, Senhor, devagar nós chegaremos ao reino de Deus. Neste caminhar com Jesus, onde somos gratos eternamente por existir a Igreja de Céu, este portal que nos leva à perfeição relativa. Senhor, grandioso és Tu. Um raio, uma faísca do vosso amor pode, neste exato momento, acalentar os seus filhos que estão na rua com frio, com fome, e os seus agentes que estão trabalhando para levar o que os nossos irmãos necessitam. Proteja, Senhor, os nossos lares, dos nossos familiares, aqueles que têm os corações mais endurecidos, que Deus sabe que precisa de modificação. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a minha família, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa família, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Estão todos convidados para a Santa Ceia.
Passamos agora para o item 19, momento da tribuna livre, momento dos testemunhos. Irmanados no mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus, está franqueada a palavra a toda pessoa que publicamente dela deseja fazer uso. Todos, membros, pesquisadores e visitantes, são convidados ao sublime ato de dar o seu testemunho pelas bênçãos recebidas, ou pronunciarem-se livremente conforme seus individuais critérios e responsabilidades. Se transcorrido 1 minuto e ninguém manifestar-se, o culto prosseguirá. Louvado seja Deus pela palavra do nosso irmão, para sempre seja louvado. Venho à tribuna da Igreja Cristã Espírito Universal para fazer uma saudação especial, uma saudação, penso eu, de mérito este conquistado pela nossa irmã diaconisa Patrícia Branco. Com muita dificuldade, muito esforço, nesse tempo onde tantos desistem, nossa irmã completou o curso de psicologia e agora verdadeiramente está inscrita no conselho próprio. E isto é uma honra para a própria igreja, pois a nossa irmã diaconisa Patrícia Branco, de longa data, vem se esforçando, inclusive, para contribuir com o progresso da Igreja e Céu. Tem a nossa saudação e penso que outros estarão também logo mais, trazendo para nós motivos outros de alegria. Muita paz com Jesus, saudação, honra e paz. Em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela palavra da nossa irmã, para sempre seja louvado. Venho até a tribuna em agradecimento ao nosso Pai Criador. Eu não estava pensando de vir hoje até a tribuna, mas vocês viram quando eu comecei a dirigir o culto, foi diferente. Eu estava assim, falo por convicção, pois falo com muita honra, com muita responsabilidade. Eu estava envolvida numa assistência espiritual tão grande, ao meu favor, ao favor de todos. E agora eu venho agradecer a Deus por esse envolvimento espiritual. Pois, meus irmãos, quando passamos por alguma dificuldade, seja ela qual for, a saúde, alegria, conosco mesmo, com todos aqueles que nos rodeiam, louvamos a Deus, bendizemos a Deus, porque são bênçãos. Pois todos os irmãos aqui presentes, os que já sabem, eu estou passando por um quadro de câncer no pulmão, que quando foi diagnosticado, esse tumor estava com 5 centímetros. E fui submetida a um tratamento, do qual os médicos planejaram para um tipo de tratamento, e foi realmente para outro. Era para mim fazer radioterapia, quimioterapia, e não foi preciso fazer. Eu fiz 4 quimioterapias. E nessas 4 quimioterapias, a minha própria médica da oncologia fizeram uma outra reunião e falaram: não vai ser preciso fazer radioterapia. E o tumor que estava de 5 centímetros, ele agora está com 2 centímetros.
e já estava um pouco bem adiantado, outono, não encontraram mais nada. Gente, o que eu quero falar para vocês, para mim mesmo, que existe sim um milagre. Quando nós recebemos, como eu falei, a alegria, a tristeza e falar, Pai, se é para mim, louvado seja o teu nome. E assim eu fiz. Deus, se veio para mim, é para mim. E dê sabedoria para que eu administre eu mesmo esse quadro, junto com os médicos. E realmente, eu agora falo para vocês, estou curada? Não, porque uma cura não é de uma hora para outra. A cura é com o tempo, mas tenho certeza em Deus em primeiro lugar, em Jesus Cristo, médico dos médicos, junto com os médicos da terra, eles estão me curando. E estão curando outros que estão passando por o que eu estou passando. Para mim é como se eu não estivesse passando por um câncer. Para mim é uma alegria, porque eu sei que esse momento é um momento de aprendizado. E Deus, através da espiritualidade, ela está me mostrando muitas e muitas coisas maravilhosas para o meu crescimento, para a minha evolução aqui na Terra, que eu poderia estar em fase de desencarne, até porque nós estamos nessa fase, mas Deus vai me dar mais uns dias para que eu aprenda mais e também, se for possível, aqueles que estão ao meu redor aprendam também. Porque quando vem alguma dor para nós, não é só para a gente, é para todos aqueles que nos rodeiam, para se aconchegar mais, para se unir mais, principalmente a família. Não é evitar uma desunião, mas para que aquela família veja, meu Deus, como é maravilhoso. Como era maravilhoso estarmos junto com minha mãe, da forma que minha mãe começou e está agora. Isso, gente, é um mérito, né, que a pessoa conquista, mas tem que conquistar, confiando em Deus, em Jesus Cristo. Então, Deus, Tu és o médico dos médicos. Um dia nós não vamos precisar do médico. Nós mesmos vamos ser o médico de nós mesmos. Vai demorar? Vai. Mas aquele que quiser já começar de agora, comece. Comece, porque nós somos nós somos donos de nós mesmos. E aí, junto com aqueles amigos espirituais, com os médicos, nós vamos sendo curados. E quem já passou por isso e está passando sabe. E a mensagem que eu deixo aqui para todos, não só na doença do câncer, mas em outros, fale para Deus, Deus é para mim, então me dê sabedoria, me dê força, me dê coragem, me dê paciência. Com certeza que Deus vai dar a paciência e você vai passar tão tranquilo que você dá até risada às vezes, não dá gargalhada, mas uma satisfação de dentro para fora que parece que vai rasgando, vai tirando aquele prontidão de dentro da gente, né? Agora, é só gratidão e gratidão, meus irmãos. Digo isso de coração e Deus sabe, Deus sabe. E Jesus é médico dos médicos e Ele veio para trabalhar incessantemente. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus Cristo, os médicos que trabalham nos hospitais espiritual da céu, que estejamos juntos, meus amigos. Eu creio que vocês são os médicos da terra e os médicos espiritual, junto nesse intercâmbio espiritual maravilhoso. A paz de Cristo, a paz de Jesus Cristo ao altar. Que esse altar é o altar de Deus, aonde Ele fala através de nós, todos juntos, a palavra, o Evangelho, que está precisando no coração de todos nós e nós ainda nos encontramos dormindo. Vamos acordar, porque é tempo, não podemos mais dormir.
Que Deus nos ilumine e nos abençoe sempre. Obrigado, Senhor. Passamos para o item 21, momentos do ofertório. Então, neste momento, todos que nos assistem sabem que nós temos as necessidades materiais da casa e contamos com a colaboração de todos. Então, quem puder nos auxiliar através das doações, a recepção tem uma caixinha onde nós colocamos lá para receber a doação de quem está presente e quem puder, entre em contato para fazer doações de outras maneiras. De todas as maneiras, nós somos muito agradecidos. Paz com Jesus. Item 25, prece de encerramento. Irmãos, a prece de encerramento deste culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade da nossa irmã diaconisa Patrícia. Agradecemos a Deus por mais um culto abençoado, onde eu tenho certeza que cada um de nós sairemos daqui mais fortalecidos, sentindo todas essas bênçãos que caíram sobre todos nós, que possamos levar essas bênçãos para os nossos lares, familiares, amigos, todos aqueles que nós conversarmos essa semana, que entrarem em contato conosco, que nós possamos ser sempre abençoados por Deus nas palavras, nas ações, nos pensamentos, que sejamos sempre lado a lado do Mestre Jesus, que nos envolve com a sua luz, governador espiritual deste planeta. E para finalizar mais um culto abençoado, façamos a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Paz e luz a todos. Amém. Obrigada, Deus, por mais um culto realizado neste domingo. Agradecida estou pelo convite da nossa irmã que me convidou para dirigir o culto de hoje, a nossa irmã presbítera Ivone, e com essa mesma satisfação, com essa mesma alegria espiritual, convido ela para dirigir o culto da semana que vem. Gratidão a Jesus pela oportunidade que a Cruz do Céu nos dá. Eu convido a nossa irmã diaconisa Zenilde e a nossa irmã mentora de Cine. Item 26, saudação da paz. Irmãos, unidos sob a proteção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos nossos anjos guardiães, saudemo-nos e expressemos nossa paz com Jesus. E assim o fazendo, sigamos tranquilos
perseverantes, instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes na promessa divina, orando e vigiando. Que assim seja, graças a Deus. Maranatá, venha Senhor Jesus. Aos que nos acompanharam pelas redes sociais, que as bênçãos de Deus permaneçam com todos e uma boa semana para todos nós. Paz com Jesus. Fazer